Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 29 de maio de 2022. Meu nome é Josiane Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista. Eu trabalho na abordagem do Winnicott. E de domingo a gente conversa um pouquinho aqui, nesse intuito de trocarmos ideia, de refletirmos um pouco sobre nossa vida, sobre nosso dia a dia, sobre filhos, sobre relacionamento, bom, sobre o ser humano. Então, essa sequência de vídeos sobre a natureza humana, ele vem nessa ideia, nessa intenção da gente entender um pouco mais a psicanálise. Aliás, o Winnicott tinha muito esse desejo que a psicanálise ela fosse de acesso de toda a comunidade. Eu acho isso muito bonito, muito interessante. Eu sou muito a favor disso, que nós possamos sempre aprender mais, nos informarmos e melhorarmos como pessoa. Tem época da nossa vida que a gente nem vai precisar de tanto conhecimento, a gente vai precisar de quietude e de ter esse encontro tão pleno com a gente para nos ajudar a viver. Tem época que os conhecimentos eles são necessários para a gente entender algumas coisas, né? Então que a gente possa juntar tudo isso e cada um no seu tempo, no seu momento, aproveite de cada tempinho aqui desse vídeo e use isso de acordo com a sua própria necessidade no dia a dia. Espero que seja útil, essa é a intenção dos vídeos. O Édipo, que é o assunto de hoje, que é um assunto muito falado na psicanálise, muito falado mesmo. Aliás, Freud, que é o pai da psicanálise, né, quando ele fala do Édipo, o Édipo é uma questão central para ele. O Winnicott vem, deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. O Winnicott vem e ele coloca a psicanálise dele, o Édipo, não mais como central na psicanálise, mas ele dá muito valor também às questões do Édipo. Só que toda a psicanálise do Winnicott, ela não é construída em cima do complexo de Édipo, dessa ideia do Édipo, né? Já Freud tem um outro paradigma onde o Édipo ele é bem importante na teoria dele. Mas ambos têm a ideia de cuidar do ser humano, cada um a seu próprio modo. Mas falando então um pouquinho do Winnicott, a questão do Édipo, seguindo esse raciocínio que a gente vem tendo aqui, quando a criança nasce, ela é misturada com a mãe, não tem eu e não eu, depois ela vai se desmisturando. É bonito isso, ela vai entendendo que ela é ela e existe uma mãe, que essa mãe é separada, e isso leva todo um tempo, né? Lá para os 2 anos e meio, 3, que ela está mais entendendo melhor o que é essa separação, daí chega a questão edípica. O que é o Édipo? Se a gente pudesse resumir bem, o Édipo nada mais é quando a criança percebe que não existe só ela e a mãe na vida, existe um terceiro. É nessa hora que o pai entra de uma forma maravilhosa, de uma forma surpreendente. Até então o pai está muito presente, mas ele é presente como suporte para a mãe, ele é presente para ajudar em toda a educação, mas ele vê que a criança tem mais conexão com a mãe. Os pais relatam isso. Ai, tem hora que é só a mãe, tem hora que é só a mãe. Mas num determinado momento é tão interessante, necessário, importante essa entrada do pai de uma forma que condiz com esse estágio da criança, que é a hora que a criança começa a enxergar um mundo a partir do colo do pai. É essa beleza que o Winnicott traz na questão edípica. A entrada do terceiro, que é o pai, e a criança agora senta no colo do pai, para ela enxergar o mundo a partir do olhar do pai, a partir da percepção do pai. A criança no colo do pai e ele explicando. Por exemplo, assim, você não pode fazer isso com a sua mãe, você está cansando muito sua mãe, olha tanto que ela faz para você, né? Então você tem que ser bonzinho com ela, essas coisas que pais falam, né, em amor. Ouve a criança, instrui a criança, cada um à sua forma vai passando os conceitos da família, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o pai passando o que ele percebe da vida para o filho, para ele começar a enxergar a vida através desse olhar. Então agora tem esse pai. É muito importante que a mãe permita que o pai entre, porque muitas mães reclamam que estão cansadas, mas não permite a entrada do pai.
ou dessa outra pessoa. Sabemos que hoje as famílias se configuram de diversas formas, nem sempre é um pai e uma mãe, às vezes são 2 mulheres, 2 homens. A gente sabe que hoje nós temos a diversidade da constituição das famílias. Mas vamos pensar nessa questão, quando eu falo pai e mãe, vocês entendam aí os cuidadores, mas pegando esse formato do pai e da mãe, mas considerem todos os outros também. Na hora que a criança vê que tem um terceiro, a mãe, que até então é aquela que é mais ligada, né, na criança, tem que permitir muito essa entrada para que haja essa triangulação. O triângulo é muito importante, porque a criança deixa de ficar conectada em um só e ela vai ter que aprender a lidar com os sentimentos desses 3. Que isso, quando bem resolvido, a criança está reunida na sua identidade. Ela tem um eu, então agora, se ela resolve bem isso, bem unitário, e ela vai para o mundo se relacionar e lidar com os diversos sentimentos que envolvem os relacionamentos. Então, o triângulo é essa questão da entrada desse terceiro ajuda, ajuda a criança, ou melhor, ensina, mostra, faz a criança entender que não é ela e a mãe. E daí o que começa a acontecer, gente? É muito importante isso. Sentimentos paradoxais com a mesma pessoa. Então a criança, se você tem criança pequenininha aí, e isso pode se estender ainda, né, durante a vida, quando esse estágio não é bem resolvido, isso se estende, mas uma criança aí que você tem em casa, que de repente está com raiva da mãe, e daqui a pouco vai lá e dá um beijo na mãe. Outra hora está com raiva do pai, depois vai lá e dá um beijo no pai. Essa dualidade de sentimento que a gente chama da ambivalência do amor e o ódio. A criança começa a perceber que o mesmo objeto, no bom sentido da palavra objeto, né? Pensando, por exemplo, na mãe como um objeto, é esse nome que a gente dá na psicanálise. O mesmo objeto que ela ama, ela odeia. Por quê? Quando ela fica frustrada, ela odeia o objeto. Aos poucos ela vai entendendo que a vida é assim. Tem hora que dá certo, tem hora na vida que não dá nada certo. Tem hora que a gente se frustra, tem hora que a gente fica triste, daqui a pouco a gente está reunido de novo e continua. Então, essa triangulação ajuda muito nesse processo de maturação da criança ver que são vários sentimentos que ela pode sentir pela mesma pessoa. E o fato de ter raiva do pai ou raiva da mãe, e depois ver que sente amor, ela vai vendo que ela não destrói com a raiva e o amor também está presente. Entende a questão do Édipo? É essa entrada do terceiro. O Winnicott traz muito esse olhar, né? A gente tem esse conceito do complexo de Édipo, que a criança começa, o menino gostar mais da mãe, a menina gostar mais do pai, fica enamorada pelo pai, né? Porque tá se abrindo esse campo de mais sentimentos virem à tona, e daí o pai vai fazendo a interdição, né? Pra dizer, a mãe é minha, você vai ter uma namorada quando você crescer, né? E quando o pai fala, você também vai ter um namorado, a mãe também fala isso. É quando entra essa questão de que as coisas não são do jeito que eles querem, as coisas não são duais, elas são triangulares, sempre tem uma intervenção, né? Aquilo que pode, aquilo que não pode. Esse é o verdadeiro sentido, né? Na vida da gente, a gente se estruturar, se organizar, que nem sempre as coisas são do nosso jeito e que as coisas têm uma ordem. A moralidade vai se formando. Então, nesse estágio, gente, quando a criança tá ali 3, 4, às vezes 5, às vezes 6, a gente não tem uma idade exata, mas pode processar até mais tarde um pouquinho, dependendo dos amadurecimentos anteriores da criança, essa questão do triângulo, onde ela vai, a grosso modo, para quem tem filho em casa entender, vai sentir amor e ódio pela mesma pessoa, e é porque ela está fazendo essa elaboração da vida dela, né? Que tem hora que ela destrói, tem hora que ela ama. A ambivalência dos sentimentos.
pegando como modelo o amor e o ódio. A mesma pessoa que eu odeio é que eu amo. Então, não fiquem desesperados se os filhos começarem a ter essas reações, não é sinal que eles estão ficando rebeldes ou perdendo a educação, eles estão processando os sentimentos, né? E isso depois se acalma para fortalecer e ir para a vida sentindo que tem hora que eu vou sentir coisas boas, tem hora que não. E que é assim mesmo a vida. E que a gente vai caminhando o bom, né, junto com a gente, os recursos internos, dando conta do que é ruim. E a gente vai caminhando na vida. Então, pessoal, espero que tenha sido útil. Tô aqui, se vocês quiserem trocar alguma ideia, meu número é 997461390. Um abração. Lembrando, nossos grupos de estudo em Winnicott para profissionais e estudantes. Aí a gente aprofunda mais em todos esses conceitos, né? De terça, quarta e nossa supervisão de sexta-feira. Um abração. Boa semana, pessoal. Até!